Muito bom dia, meu pessoal. Vamos falar aqui de um assunto que é, quem sabe, o assunto mais importante enquanto estamos humanos, que é esse aqui. Por que um tulco ou sósia de uma mesma espécie pode destruir ou melhorar o seu outro? Veja que daí entra a lei das influências. Mas como é que funciona a questão da influência? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vocês já viram essa cena aqui? Muito comum em nossas casas, quando há infiltrações, quando a tinta é de má qualidade ou a parede não é aderente à tinta. Você vê isso aqui acontecer. Descasca, você perde a tinta. Então quer dizer, essa tinta não se adere à parede, que é mais porosa, né? Num contexto filosófico, vamos dizer assim, que ela é mais resistente que a tinta. Então a tinta seria a influência, né? Vamos voltar para a pergunta. Agora aqui eu mostro para vocês um espelho, ou um vidro, uma superfície lisa. Você coloca a tinta, ela escorre, ela não adere, né? Está bem mais, vamos dizer, lisa do que a goma, né? Aquela liga que tem na tinta ou na cola. Então são opostos. E por ser opostos, aqui no plano físico se repele. Então quer dizer, você nunca vai se atrair a uma influência que não seja de mesma polaridade interna. Você tem que estar atraído, aberto, aderente a essas novas tintas, né? Que eu vou fazer um vídeo ainda sobre cores, raças, logo após esse. Veja aqui que uma superfície lisa. Choveu, né? Aconteceu uma espécie de evaporação do calor interno para fora, coagulou. Só que essa água ela não permanece. A superfície não permite, né? Ou o material, não vamos falar só de superfície, vamos falar de profundidade, ele não aceita. Logo vem o sol e desfaz toda essa umidade aparente que está na casca, né, permanecendo o vidro intacto. Agora vamos falar do tulco humano e vamos falar também de tulcos animais. Vocês já viram falar nisso aqui? Esse é o nosso presidente, Bolsonaro. Ao lado está Gary Lewis, protagonista, né, do Colin Mackenzie, do seriado Outland da franquia Netflix, né? Quem tem Netflix em casa sabe de quem estou falando. Tem uma cena em Outland em que foi deletada pela brutalidade, né? Que esse protagonista, se eu não me engano, pega e ataca com uma faca e é um festival de sangue. Recém estamos falando que o sangue é todo o sangue é vermelho e o sangue ele tem origem no reino vegetal. Foi a primeira capilaridade dos reinos, né, saindo do mineral ao vegetal. Depois que foi se introjetar ou avatarizar, até podemos dizer assim, no reino animal, que depois passou para o reino animal, hominal, perdão. Desculpa gaguejar. Então é o seguinte, atrapalhações à parte, é muito interessante isso aqui, que esse ator Gary Lewis, ele só aceita papéis que tenha ligado a belicosidade, a guerras, né, guerreiros, filmes de época com, né, que se usa de violência, espada, canhões. E o Bolsonaro é isso que a gente conhece, né? O nosso presidentinho amado que está lá no poder, que a gente tanto reclama de suas gafes, né? Racismo declarado, apologia à autodefesa, que na verdade é apologia à violência.
Então o que que acontece? Os dois nascem mais ou menos na mesma época. Por que não estamos encontrando os outros 5? Ou não nasceram ainda, ou já partiram para uma melhor ou pior, né? Esses dois são focos desse estudo que estou fazendo. Tem vários outros exemplos. Eu estou usando o Bolsonaro por ser nosso presidente, é muito notório, é mais fácil de você entender. Então, um está sempre encenando, fazendo cena bélica no poder de um país chamado Brasil, e o outro só aceita papéis bélicos. Um ou outro, vamos dizer, o Bolsonaro é mais velho, possa que o Bolsonaro, osmoticamente, que tudo é mental, através da mente, essas mentes, esses corações estão ligados, né? Ele tenha passado essa influência que talvez não seja o papel de Gary Lewis no mundo. Gary Lewis só aceita papéis violentos. Procurem o histórico dele. Ele tem a tendência, não quer dizer que ele vai fazer só assim, mas um influencia o outro. Muitas vezes eu digo aí sobre tulcos meus, né? Tulcos meus. Vamos dizer que seja o Jorge Antônio Ouro. Jorge Antônio Ouro, ele falar alguma coisa contra uma coisa que eu tenho uma prova positiva, enquanto eu não provar para os mesmos que aquilo não é bem o que ele está falando, que ele está, no caso, ele está ultrajando um conhecimento que é bem mais simplificado, está colocando uma complexidade e acabar barrando os outros, eu terei que voltar com ele e nós se encontrar e nós resolver isso. É como, entendeu? Numa família, vamos dizer que tenha um torto, vamos dizer que uma família seja um jogo de 7 tucos, digamos, tá bom? Pra você entender a mecânica. Um tem armas dentro de casa, um arsenal de armas. Quando a polícia chega naquele ambiente, todos são suspeitos, todos têm que responder, porque são parte da mesma família. Até provar o contrário, todos são culpados, né? 2 amigos estão num carro, um está fumando marihuana, o outro é aversivo. A polícia vai enquadrar os dois como usuários de marihuana, porque até o cheiro de um, né, do ambiente, o carro fechado, vai ficar na roupa do outro, o outro, mesmo que não tenha consumido, não tem como provar, o cheiro está nele. Então a gente respinga no outro as nossas influências, mas é porque o outro está ali, né? Por exemplo, eu estou recebendo influências de perseguição do que eu falo, porque eu escolhi ser tulco do fulano de tal, que é totalmente contra. Entendeu? Cada um, são 7 coisas, mas não quer dizer, por ser de uma única mônada, que estão evoluindo em igual, porque são 7 cores. Então, quer dizer, daí vai entrar a questão das cores, né? Imagina se o mundo fosse todo rosa, todo verde, todo azul, né? Os GLT, eles querem o mundo todo rosa, mas daí seria muito enjoativo. O iniciático, ele quer o mundo todo brilhando, mas ele não ia enxergar nada, não ia ter definição de formas. O ateu ou o depressivo, ele quer ver tudo preto, tudo cinza, também não ia dar em nada. É porque eu quero descansar, eu quero morrer, eu quero o sono eterno. Muitos cristãos pensam assim, espero que Jesus um dia o alce, né? Tire os ossinhos e monte. Então é muito interessante, eu vou voltar aqui para a pergunta, né? O que estamos fazendo de influência? Mas a influência existe ou existem influenciados? Porque a parede não adere tinta. A tinta tem que ser muito forte para pegar na parede, para durar para sempre, né? Essa influência. O vidro não adere também, vai escorrer. Gotículas d'água, né? Até mudar os temperamentos, a gotícula escorre e o vidro continua pela lei da entropia como ele era, né? Volta à origem do que ele era.
Então, voltando ao nosso querido presidente aqui, que não é muito querido para muitos, então é muito interessante essa questão do tucuísmo, né? Há também tucuísmo entre os animais. Foi feito testes, né? Testes em um ponto, em um polo do globo, por exemplo, acostumaram macacos a ter certas atitudes, né, para pegar bananas. Do outro lado do continente, vamos dizer, no ocidente, os macacos começaram a se comportar igual. Então, quer dizer, você está aberto, entendeu? Como um animal. Se você é influenciado, você ainda não é humano. Você é alma grupo, uma animal. Não leva a mal lhes falar, não é ofensivo, isso é científico, pessoas, tá? E filosófico. A gente só tem que admitir, ter humildade de se admitir que eu ainda sou um animal. Eu me acredito um animal, porque muito fui influenciado, por exemplo, a questão do estilo musical, jeito de vestir, moda, né? Moda é modular e não mudar, né? Não é mudar, é modular, é moldar, que é padrão, que é matrix, que é manada, né? Que é controle. Mas o que? Eu estou deixando, né? Por exemplo, uma pessoa que ela está caminhando na rua, ela é abordada e aquilo é um sequestro relâmpago, ela tem duas opções. Ou ela diz, eu prefiro morrer do que ir contigo, ou ela pega com medo da dor física, da morte física, ela entra naquele carro e vai morrer igual, né? Na maioria dos casos. Vão desovar ela porque o que querem é o seu bem material. Se não derem, ela termina no mesmo fim. Então, quer dizer, existe influência, existe controle, né? Nós somos como robôs. Não sei onde é que eu coloquei meus olhos de robôs, como dizia Pitt, né? Nossa roqueira brasileira. Eu acredito que os olhos de robô estão ali. Depende da programação. Se é tua ou se tu deixa outros colocar, né? Vim fazer manutenção no teu HD. Possa que, né, sejam maus profissionais e colocam peças, né, desencaixadas, ou peças a mais ou peças a menos, né, e ainda te cobrem por isso. Isso que fazem com as nossas mentes. Mas você tem que estar com o HD aberto. Ninguém conserta de fora. A não ser que saiba seu código. E seu código você tem que contar para o outro. A sua senha, não é? Todos os símbolos são senhas. Então, o que você simboliza faz o outro entender. Então, vamos nos colocar no lugar do influenciado. Não, do influenciador. Perdão, que aqui está muito frio. Geralmente a gente fica com aquele negócio, aquela posição coitadista, minimista, de ficar com pena dos controlados. Vamos se colocar na posição do controlador. Você, por exemplo, é controlador da sua casa. Você não deixa qualquer um entrar no seu portão. Cachorro do outro é lobo. O seu cachorro na casa do outro é gato. Tá entendendo? Nós somos controladores. E queremos falar de um grand control, né? Só que não existe isso só lá fora, gente. Porque combina, nós somos controladores e nos deixamos controlar. Aquela mulher, por exemplo, que apanha do marido dioturnamente, né? Ela tem 3 tipos de possibilidades. Ou respeita ele por medo, é os 3 respeitos que eu sempre falo, ou por interesse, ou por admiração. Como por admiração é bem difícil quando há violência na jogada. Então ela está ali por interesse ou por medo. E isso quem colocou nela? Quem colocou o bicho-papão debaixo da sua cama quando você era criança? Ah, o meu pai. O teu pai não definiu o que é bicho-papão. Você construiu o bicho-papão conforme as palavras do seu pai. Você ouvidou o seu pai ou sua mãe para lhe controlar, na tentativa de lhe controlar, porque você é controlável. Porque você tem uma coisa chamada imaginação que pode distorcer a realidade e criar um bicho-papão real,
para você, que vai lhe controlar sem precisar mais, né, o partido do seu pai e sua mãe para lhe controlar. Basta eles apontar para baixo da cama. Você pagará qualquer preço e fará qualquer silêncio. Tá bom, pessoal? Isso é muito interessante de conversar, tá? Questão, eu já vou fazer aqui a questão das cores, do racismo e tudo mais. Tucos podem nascer com sexos e raças diferentes? Podem. Inclusive em épocas diferentes, né? Alguns têm alguns problemas. Problemas físicos são pagos no físico. Não quer dizer que o outro lá vai. Mas tendências emocionais e psíquicas, em geral, intelectuais, sim, pode influenciar porque o outro está aberto. Mas pode ter tucos assim, céticos, agnósticos, ateus, até o fim, até, né, o dia derradeiro, que daí eles vão mudar a retórica. O disco arranhado muda de uma hora para outra, lá do side 1, side 2, né? Ah, meu Deus, perdão. Mas enquanto estão todos com saúde e vivendo sob a terra, a linearidade evolutiva, possa que há influência, mas porque você é influenciável, você está aberto, né? É o exemplo daquele, é escravizado quem é escravo. Na época da escravidão, nossos amados irmãos negros não sabiam o que faziam. Logo depois, a alforria. Princesa Isabel deu o apartheid de todo o racismo no Brasil, por exemplo. O negro voltava para o engenho, bater, eu não sei o que eu faço da minha vida. As pessoas são escravizáveis. Estão entendendo? E não devemos achar nossos irmãos inferiores, porque nós também somos assim. A gente fica batendo nas mesmas firmas, nos mesmos relacionamentos, e isso não é coisa de cor. A raça humana é escravizável, por isso que sempre teve os escravos hebreus, os judeus, porque a gente não faz, em massa a gente não faz nada. Enquanto um pode fazer muita coisa. Como um influencia milhares e milhares não vão contra um. Como o negro deixou o branco o escravizar, se negro é a maioria, branco é sensível, é uma raça que a recém tinha, né, perto do negro, tinha vindo agora, ontem de manhã. Sensível, qualquer coisa, qualquer mordidinha de um inseto, doença fatal, cai de cama. E o negro andando de pé no chão, pele forte, contemplando o sol. O índio a mesma coisa. Então, pessoas, tem muita coisa errada, né? E nós somos todos tucos de todos nós, né? Num grau secundário. Tem os tucos mais aproximados e tem aquele como humanidade, que deu o tuco monádico. Um influencia o outro porque a grande massa fala mais alto, né? Todo mundo falando em futebol, política, novela, desgraceira, banalização, necroconhecimento, necrobanalização, banalização da morte, né? E isso vira diversão. E todo mundo tem sangue vermelho. Os sangues azuis são para os etéricos, né? Que não é nem sangue, né? É porque por acaso a cor que aparece no etérico dentro dos nades é um fluido azul. Não somos de sangue azul ainda. Não somos etéricos, somos físicos. E dói pra chuchu. E sangra pra caramba. Então, pessoas, a gente se influencia porque é o seguinte: a gente ouvideia aquela maioria que fala mais alto. Só que o negócio é o seguinte: a gente não tem mãos para tapar os ouvidos e ouvir a nossa consciência. Não, a gente se identifica. Você não é socorrista, vê um acidente, você quer ir lá ver, você não quer ir lá salvar aquela pessoa, você quer ir lá chorar junto, você quer ir lá sangrar junto, ou doer junto, que você não vai resolver, você não tem profissionalismo dentro daquela área ali. Então, é muito importante isso que eu estou falando, se não a coisa mais importante para você, humano, que está aí procurando culpados, terceirizando culpas, né, colocando várias, né, fantasmas que às vezes nem existem, né? O controle só está sendo controlativo porque você é controlável, você acha que tem um controle. Mas você controla a si mesmo? Você não controla a sua emoção, você não controla seu pensamento nem suas ações,
Você não quer que o outro lá faça, você é acomodado. Então deixe o outro te controlar. Você está aberto a isso. Quando? Quando você não controla seu pensamento, né? Seus conceitos de achar que existe um controle, que existe uma hierarquia, além, acima de seu Deus no coração. Isso é lamentável e atraso evolucional. Se não, crime contra o andamento divino. Paz reverencial a todos.